Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, começou a se envolver com o mundo das apostas online por volta de 2022. Na época, ela já contava com dezenas de milhões de seguidores em suas redes sociais e exercia grande influência, especialmente entre o público jovem. Em publicações nos stories e no feed do Instagram, Virgínia passou a promover plataformas de apostas como a Blaze e Esportes da Sorte. Os vídeos mostravam ganhos aparentemente fáceis e rápidos, como quando ela afirmou ter lucrado R$50 mil em apenas alguns minutos. Essas declarações chamaram atenção imediatamente. Muitos internautas começaram a questionar a veracidade dos ganhos e a responsabilidade da influenciadora ao divulgar esse tipo de conteúdo. As críticas se intensificaram, com acusações de que ela estaria incentivando o vício em jogos de azar, especialmente entre seguidores mais vulneráveis financeiramente. Apesar da controvérsia, Virgínia manteve as parcerias e continuou promovendo as apostas. Esse momento marcou o início de uma crise de imagem que ganharia ainda mais força nos meses seguintes, especialmente quando vieram à tona detalhes sobre os contratos que ela havia assinado com essas empresas. À medida que a polêmica crescia, começaram a surgir informações sobre os bastidores dos contratos milionários que Virgínia Fonseca havia firmado com empresas de apostas online. Um dos pontos que mais chocou o público foi a revelação de que ela recebia não apenas um valor fixo pela divulgação das plataformas, mas também uma porcentagem direta sobre as perdas dos usuários. Documentos e reportagens indicaram que, em contratos com empresas como a Blaze e Esportes da Sorte, Virgínia ganhava até 30% do valor perdido por cada seguidor que se cadastrasse na plataforma usando seu link personalizado. Ou seja, se um seguidor apostasse R$1.000 e perdesse tudo, R$300 iriam diretamente para o bolso da influenciadora. Esse modelo de remuneração passou a ser chamado nas redes sociais de cachê da desgraça alheia, pois implicava que a influenciadora lucrava diretamente com o prejuízo dos seus próprios fãs. A revelação gerou revolta, especialmente entre aqueles que afirmavam ter sido influenciados a apostar por confiar nela. Para muitos, isso ultrapassava os limites éticos da publicidade digital. Já não se tratava apenas de uma parceria comercial, mas de um mecanismo onde a influenciadora se beneficiava financeiramente da perda e do sofrimento dos seus seguidores. No dia 13 de maio de 2025, Virgínia Fonseca compareceu ao Senado Federal para prestar depoimento na CPI das Bets, a comissão parlamentar de inquérito criada para investigar o envolvimento de influenciadores e plataformas digitais em possíveis esquemas de apostas ilegais e práticas abusivas. Desde o início, sua participação chamou atenção não apenas pelo conteúdo, mas também pela postura adotada. Virgínia apareceu vestindo um moletom com a imagem da filha pequena estampada na frente, o que muitos interpretaram como uma tentativa de suavizar sua imagem diante da opinião pública. Durante o depoimento, ela foi vista tirando selfies com senadores e, em determinados momentos, usou produtos da sua marca pessoal enquanto estava diante das câmeras, o que gerou críticas por transformar um momento de apuração séria em uma possível oportunidade de marketing. O comportamento considerado informal e despreocupado irritou parte da opinião pública e também parlamentares presentes. Alguns senadores chegaram a repreendê-la durante a sessão, alegando que o momento não era apropriado para publicidade ou ações midiáticas. Em seu depoimento, Virgínia alegou que apenas divulgava as plataformas, negando responsabilidade sobre eventuais perdas financeiras dos seguidores. Disse ainda que confiava nas empresas com as quais firmou contrato e que jamais teve a intenção de prejudicar ninguém.
No entanto, as explicações não convenceram a todos. Para muitos, o depoimento apenas reforçou a ideia de que influenciadores, como Virgínia, não estavam conscientes ou não se importavam com as consequências reais que suas ações publicitárias podiam causar na vida das pessoas. Logo após o depoimento de Virgínia Fonseca na CPI das Bets, os efeitos começaram a se refletir diretamente em suas redes sociais. Em menos de 48 horas, ela perdeu aproximadamente 200 mil seguidores no Instagram, uma queda expressiva, mesmo para alguém com uma base tão grande de fãs. Embora algumas especulações iniciais sugerissem que a perda pudesse estar relacionada a uma falha técnica da plataforma, como um possível bug no sistema do Instagram, muitos usuários e analistas de mídia digital apontaram outro fator: o desgaste da imagem pública da influenciadora. A repercussão negativa de seu depoimento, somada às revelações sobre os contratos com as casas de apostas, pareceu ser o estopim para que milhares de pessoas deixassem de segui-la como forma de protesto. Nas redes, hashtags como Unfollow na Virgínia e Influência com Responsabilidade chegaram a ganhar tração, com internautas cobrando mais ética de quem tem milhões de seguidores. A queda brusca no número de seguidores foi vista, por muitos, como um sinal de esgotamento da paciência do público diante da sucessão de polêmicas envolvendo apostas, dinheiro fácil e falta de responsabilidade social por parte de influenciadores digitais. Apesar disso, Virgínia não se pronunciou diretamente sobre a perda de seguidores, mantendo a rotina habitual de postagens nas redes sociais, como se nada tivesse acontecido. Com o aumento da visibilidade das parcerias entre influenciadores e casas de apostas, começaram a surgir casos de seguidores que se sentiram diretamente prejudicados e decidiram levar suas queixas à justiça. Virgínia Fonseca se tornou uma das figuras centrais nessas ações. Um dos casos mais emblemáticos envolve uma seguidora que afirma ter perdido mais de R$300 mil em apostas realizadas após ser influenciada por conteúdos publicados por Virgínia e outros influenciadores. Segundo o processo, essa pessoa relatou que confiava nas recomendações da influenciadora, acreditando que os ganhos eram reais e que os riscos eram mínimos ou inexistentes, como sugerido nas publicações promocionais. A defesa da autora do processo argumenta que houve propaganda enganosa e omissão deliberada de riscos, o que teria incentivado seguidores a apostar em quantias elevadas, muitas vezes com recursos essenciais de suas finanças pessoais. Além da reparação financeira, a ação também pede indenização por danos morais e psicológicos. Outros casos semelhantes começaram a se multiplicar em fóruns e grupos online, onde diversas pessoas relataram prejuízos causados após serem impactadas por influenciadores, promovendo plataformas de apostas com promessas de lucro fácil. Esse movimento de judicialização dos prejuízos marca um novo capítulo na relação entre influenciadores digitais e seus públicos. Pela primeira vez, seguidores começam a cobrar legalmente aquilo que antes ficava restrito às críticas nas redes sociais. A conduta de Virgínia Fonseca diante da polêmica com apostas online não passou despercebida entre outras figuras públicas. Várias personalidades do meio artístico e digital decidiram se posicionar, muitas delas de forma bastante crítica. Uma das vozes mais contundentes foi a da atriz e apresentadora Antônia Fontinelli. Conhecida por não se esquivar de polêmicas, Fontinelli fez duras declarações contra Virgínia, acusando-a de passar os dias promovendo plataformas de apostas que, segundo ela, exploram o desespero de brasileiros em situação de vulnerabilidade financeira. Em suas palavras, enquanto milhões lutam para pagar o básico, influenciadores como Virgínia lucram com o prejuízo alheio.
Outras celebridades também se manifestaram de forma mais sutil, publicando indiretas em seus perfis ou compartilhando conteúdos críticos ao envolvimento de influenciadores com apostas. O tom geral das críticas refletia uma preocupação crescente com a banalização de práticas que podem causar dependência e prejuízo financeiro, especialmente entre jovens e pessoas de baixa renda. Além das críticas públicas, também houve pressão nos bastidores. Alguns patrocinadores e marcas começaram a rever suas parcerias com influenciadores envolvidos com apostas, temendo o impacto negativo na própria reputação. Nesse cenário, o nome de Virgínia foi frequentemente citado como exemplo do que muitos passaram a chamar de influência irresponsável. O acúmulo de críticas de figuras conhecidas ajudou a consolidar a percepção de que a polêmica não era apenas sobre contratos e lucros, mas também sobre valores e limites éticos dentro do universo da influência digital. A sucessão de polêmicas envolvendo Virgínia Fonseca, desde a promoção de apostas online até seu depoimento na CPI das bets, causou um impacto visível em sua imagem pública. Até então, vista por muitos como uma das maiores referências do marketing digital no Brasil, Virgínia passou a ser associada a um debate mais profundo sobre responsabilidade e ética nas redes sociais. Com a revelação de que lucrava diretamente com as perdas financeiras de seus seguidores e diante das críticas intensas de outras personalidades, o público começou a questionar até que ponto a influenciadora estaria disposta a ir para manter contratos milionários. A confiança de parte de seus seguidores foi abalada, e isso se refletiu não apenas na perda de seguidores, mas também na percepção geral sobre sua conduta. Marcas e empresas que anteriormente disputavam parcerias com Virgínia começaram a se posicionar com mais cautela. A polêmica trouxe à tona o risco de associação com influenciadores, cujas práticas são alvo de investigações ou críticas sociais. Alguns contratos foram pausados, enquanto outros passaram a ser revistos com cláusulas de responsabilidade social mais rigorosas. Além disso, o caso acendeu um alerta no mercado de influência como um todo. Agências, patrocinadores e o próprio público começaram a exigir maior transparência sobre parcerias, especialmente quando envolvem temas sensíveis como apostas, saúde financeira ou produtos de risco. Para Virgínia, o episódio representa mais do que uma crise momentânea. É um divisor de águas em sua trajetória como influenciadora. O futuro de sua carreira dependerá não apenas de sua capacidade de reconstruir a própria imagem, mas também da maneira como decidirá se posicionar em relação aos erros cometidos e às exigências éticas de uma audiência cada vez mais crítica e consciente.